Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar novamente juntos para que nós possamos continuar os nossos estudos a respeito da Epístola de Paulo aos Romanos. Nessa noite, nós vamos estudar o capítulo de número 5, dando sequência, então, naquilo que nós já temos visto. Eu quero convidar os irmãos agora a curvarem as suas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos na tua presença, estudarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo, através do seu Santo Espírito, comunicou ao teu servo, o apóstolo Paulo, para que este comunicasse aos nossos irmãos em Roma e também a nós neste dia. Nós clamamos a ti, ó Deus, a sua orientação, que através do seu Santo Espírito, o mesmo que inspirou Paulo a escrever essas letras, nos traga o discernimento nessa noite das mesmas, para que a sua palavra seja alimento aos nossos corações e mentes. Nós te oramos, nós te agradecemos e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, seguindo então aquilo que nós temos visto, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 5 até aqui. O apóstolo Paulo ele já provou o seu argumento a respeito de que todos pecaram e carecem, então, da presença, da salvação, da redenção do Senhor. Então, ele fecha o último capítulo, né, o capítulo 4, falando exatamente da nossa justificação, que vem através da morte de Cristo e da sua ressurreição. Ele abre, então, a, o capítulo 5, que vai falar da nossa paz com Deus, que nos é dada através desse sacrifício, que nos é imputado, através do qual nos é imputado a justiça de Deus. Ele abre assim o capítulo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nesses dois primeiros versículos, então, ele já coloca a questão da nossa justificação, e através dessa justificação, o meio através do qual nós adquirimos, nos é imputada essa justiça, né? Nós somos justificados através da fé, né? Por meio do que? Do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo qual, ele abre o versículo 2, né, nós obtivemos também acesso, também pela fé, à esperança da glória vindoura. O que ele está falando aqui é que o crente, eh, o que é justificado, que através da sua fé em Cristo, ele não tem somente essa paz que agora reina no seu coração, porque nós já estamos justificados. Ele abre justificados, ou seja, o tempo aqui, lá no grego, ele se encontra no presente, o que seria o nosso presente e contínuo, né? Que ele iniciou e ainda está. Então, nós já estamos justificados. Essa é uma certeza que dá ao crente, que nos dá ao nosso coração paz, porque nós sabemos que os nossos pecados, todos eles, são justificados pelo sangue de Cristo, mediante a nossa fé em Cristo. Isso derruba muitas teses, né, que poderia trazer peso sobre a nossa mente, de que nós estaríamos anulando essa justificação no momento em que nós pecamos. Isso não acontece. O que ocorre é que o Espírito Santo, ele age em nós e nesse agir, ele identifica esse pecado, nós nos contristamos, né, porque exatamente pela renovação da nossa mente, e nós entendemos que nós desagradamos o Senhor. Contudo, esse peso de condenação, ele não mais está sobre nossas cabeças. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter a clareza de que os nossos pecados, eles foram levados
pagos por Jesus Cristo e nós estamos justificados, e isso é fato. Paulo vai responder, talvez, essa questão que tenha surgido na sua mente, né, de que, uai, então eu posso pecar, tá, irrestritamente, porque eu já estou justificado. Ele vai falar, não somente no final, mais para frente nesse capítulo, mas também mais para o final dessa epístola, de que aquele que é realmente nascido de Cristo, nova criatura e está em união com Cristo, que ele vai explorar aí essa nossa união com Cristo no capítulo 6, nós não temos esse pensamento, nós não temos essa índole para o pecado. Então, o que que ocorre? Além dessa certeza, dessa paz que nós temos em saber que nós já estamos justificados, nós também temos a graça de que nós, no dia final, seremos salvos por Cristo. Então, nós nos gloriamos, ele fala aqui no final do verso 2, na esperança da glória de Deus, na esperança da glória do dia por vir, quando nós seremos salvos, redimidos, seremos restaurados e aí entraremos no gozo eterno do Senhor. Segue o verso 3, ele fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, ele coloca o seguinte, ele segue o seu raciocínio, demonstrando que a nossa alegria não está somente no fato de nós sabermos que nós já estamos justificados, que nós temos certeza da nossa, pelo fato de já estarmos justificados, nós temos certezas da nossa esperança, da nossa salvação no dia final, mas nós também nos alegramos nas provações. Por quê? Nas provações, nas tribulações? Porque nós sabemos que quanto mais nós passamos por essa tribulação, quando você está em tribulação, sabendo que você tem certeza da sua justificação e de sua salvação no dia final, você pode passar da tribulação, nós vamos encarar todas as tribulações de nossas vidas como algo passageiro. Toda e qualquer dificuldade pode até trazer tristeza ao nosso coração, nós podemos ficar contristados por alguns momentos, até mesmo desanimados em algum instante, mas se nós temos a visão do todo e da glória por vir, então nós podemos também nos gloriar nas tribulações, sabendo que essas tribulações, elas nada mais são do que um instrumento para nosso aperfeiçoamento. E ele fala exatamente isso, a tribulação ela produz perseverança. Por quê? Porque nós sabemos que toda a tribulação ela é passageira, nós perseveramos para algo que é muito maior, que não é efêmero como essa tribulação, mas antes, pelo contrário, é algo que dura eternamente, que é a promessa do nosso Senhor e nossa salvação, né, e a nossa consequente salvação no dia final. Então, nós podemos, isso gera nossa perseverança, nossa confiança nesse decreto de Deus, e essa perseverança, ela vai gerando experiência. Por quê? Porque cada vez que a gente passa por um momento de tribulação, uma dificuldade, nós perseveramos, minha avó usava um termo bastante interessante, a gente vai ficando calejado, e essa é a grande verdade. Você vai passando por aquelas dificuldades, isso vai gerando em você experiência e você já vai ficando cada vez mais experiente nessa situação. Você vai passando com cada vez mais tranquilidade pela tribulação e vai alcançando um crescimento, um status, um nível maior, um patamar diferente na vida cristã, né? E ele chega ao final, fala assim: olha, e a experiência produz o quê? Esperança, né? Por quê? Uma vez que nós passamos por todas as tribulações e sabemos que nós temos em quem confiar e que essas tribulações são passageiras, nós vamos gerando cada vez mais esperança no quê? Na glória do Senhor, na promessa do Senhor. E aí ele fecha. E a esperança não nos deixa decepcionados. A esperança
não nos deixe decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E ele fecha aqui no verso 5, então. Depois de todo esse processo, ele fecha com a chave, que é exatamente a presença do Espírito no nosso coração, que um Espírito que foi nos dado no momento da nossa conversão, ele vai nos encher do amor de Deus, né? Então nós vamos ter acesso a todas essas esse pensamento, toda essa certeza, todo esse processo mediante o amor de Deus dado pelo Espírito, né, que nos foi concedido. Segue o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, o que que ocorre? Ele já vai fundamentando aqui, ele já muda o foco para exatamente demonstrar a superioridade dessa justificação de Cristo. Ele vai caminhando aqui para demonstrar que quando o Senhor morreu, ele morreu por amor, esse amor que nos é, derramado no coração, né, através do Espírito Santo de Deus. Então, assim, a nossa experiência, todo aquele processo que ele cita nos versos 3, 4 e fecha no verso 5, ele nos é propiciado, né, nós temos toda essa certeza em função de que nós vemos o amor de Deus. Amor esse que se demonstra, se revela, aqui o Paulo vai e coloca no verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Deus, o Senhor Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Para falar a verdade, nós ainda somos, mas nós éramos culpados quando nós ainda não éramos justificados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que ele abre aqui o verso 6. Ele morre, ele fala assim, quando nós ainda éramos fracos. Essa fraqueza que ele está falando aqui denota é a fraqueza moral, o fato de sermos todos ainda culpados do pecado de Adão, né? Então, ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. E aí ele coloca um argumento bastante interessante. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora, por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ah, eu citei o texto, ele estava logo aqui na frente, veja bem. Então, inclusive, na minha Bíblia aqui, esse texto aqui está marcadinho. É um bom texto aí para você, um outro texto-chave aí para você. Então, o que que ele coloca aqui? Ele faz um argumento de lógica. Olha, dificilmente alguém morreria por algum justo. Se bem que por uma pessoa, ele coloca, uma pessoa boa, talvez alguém tivesse coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós tendo Cristo morrido não por pessoas boas, não por pessoas justas, mas ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por toda uma raça de pecadores. O Senhor não foi enganado, ele sabia exatamente o que que ele estava comprando, ele sabia, ele estava comprando um povo pecador. E era exatamente, e mais para frente aqui nós vamos ver que era judicialmente necessário que ele morresse e ressuscitasse por nós. E aí ele segue no verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Então, ele coloca agora assim: quando ele morreu por nós, nós éramos pecadores. E aí ele coloca, muito mais agora,
ou seja, a eficácia do seu amor era grande quando ele morreu por nós, pecadores, e ele fala assim: muito mais agora, porque nós somos justificados pelo seu sangue, mediante o quê? A fé. Então, nós somos, essa justiça nos é imputada, o Senhor nos considera justos. Então, agora, muito mais, pelo seu sangue, seremos salvos pelo seu amor, no, né, salvos pelo seu amor no dia da ira, salvos da ira. Paulo está falando também, aqui ele está falando da esperança vindoura do crente. Então, isso só reforça a nossa confiança, né? Se nós estávamos mortos, pecadores, ímpios, e o Senhor nos amou, quanto mais agora que o seu sangue nos justificou e nós agora estaremos juntos com o Senhor, nós morremos junto com Ele, e aí nós seremos salvos. Aí muito mais nós temos certeza desse amor no dia da ira, sendo salvos, justificados, né, pelo sangue de Cristo. Ele segue no verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só, ele segue no mesmo raciocínio, ele coloca assim, se quando a gente estava ímpio, nós éramos inimigos de Deus, porque o homem pecador, ele se coloca numa condição de ser de inimigo de Deus. Então, quando nós éramos inimigos, nós somos reconciliados, Deus nos amou e nos propiciou esse caminho, esse meio, a morte sacrificial de Cristo, para sermos reconciliados com Ele. Então, muito mais agora, quando nós nos apropriamos, através da fé, dessa salvação, dessa reconciliação, muito mais agora nós seremos salvos, muito mais agora a nossa certeza de nossa salvação, ela pode ser ratificada. Por quê? Porque Cristo ele morreu, pagou os nossos pecados e ressuscitou para ser a primícia daqueles que dormem. Então, nós sabemos que, mesmo que se nós morrermos, Jesus Cristo, ele morreu para nos dar a vida e ele nos dará essa vida. Então, nós ainda estaremos com ele na vida futura. É isso que Paulo está afirmando aqui. E não apenas isto, ele segue no verso 11, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, ele volta e encerra o argumento, porque nós não somente podemos ficar alegres, porque nós fomos justificados, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos considera justos, e isso nos foi dado mediante a nossa fé no sacrifício de Cristo. Mas, além disso, nossa esperança, nós podemos nos alegrar na esperança do dia vindouro, sabendo que, se nós fomos comprados, o Senhor não vai nos lançar fora, como o próprio Jesus afirma, né? Aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Então, ele não nos lançará fora, nós podemos ter certeza da nossa salvação no dia final. E aí, Paulo fala assim: então, além disso, nós podemos nos gloriar em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós já recebemos agora a reconciliação com Deus. Nós não somos mais, o homem já não é mais inimigo de Deus. O homem é aquele que recebe, mediante a fé, a reconciliação, a justificação, ele sai da condição de inimigo de Deus. E aqui Paulo inicia um texto bastante bacana, bastante interessante, que eu quero chamar a sua atenção. No verso 12. Portanto, aí ele muda, né? Portanto, ele vai trazer uma fundamentação para esse argumento. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. De quem que ele está falando? Ele está falando de Adão. Então, por causa de um só homem, por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo e passou para toda a humanidade porque todos pecaram. E aqui a gente pode ver, então, que o Adão, ele
a questão judicial de Adão sobre toda a humanidade. Quando Deus cria o mundo, cria o jardim e coloca o Adão ali e fala assim: Adão, você vai cuidar disso daqui. Ele deu o mandato para Adão, perdão, cuidar da terra e, juntamente com Eva, crescer e multiplicar. eh, Ele passa a ser o representante do pacto. O pacto é feito entre duas partes, né? Um acordo, né? Um contrato é feito entre duas partes. De um lado, Deus, do outro lado, a humanidade, representada por quem? Por Adão. E aí Adão peca. Quando Adão peca, ele quebra esse pacto e toda a humanidade que ele representava passa a ser culpada da transgressão. É assim que funciona a questão do pacto, né, de Deus com o homem. E você pode ver isso bastante claro, que quando quem foi que primeiro desobedeceu o Senhor? Não foi o Adão, foi a Eva, né? A serpente ludibria a Eva com seus argumentos ardilosos. A Eva estende a mão, né, e come do fruto. E nós vamos ir lá no texto, procurar lá no texto, que vai ser bastante interessante a gente explorar isso aqui, lá em Gênesis. Quando eh, Eva come do fruto, ela depois, né, oferece a Adão. Olha só, capítulo 3 de Gênesis, versos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Verso 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o que ocorre? Quando Eva comeu, os olhos foram abertos? Não. Mas também deu ao seu marido e ele comeu. Ponto. Aí vem o verso 7. Então, ou seja, depois que Adão come, é que os olhos dele são abertos. Então, na realidade, quando Eva comete o seu pecado ali, ela seria passível de culpa? Seria passível de culpa, mas ela responderia por esse pecado, e muito provavelmente somente ela. Mas Adão, quando ele peca e transgride a lei de Deus, um mandato que foi dado diretamente para ele, então ele já comete um pecado de maior proporção, porque ele era a parte pactuante. E aí, a partir desse momento, rompe o contrato, rompe o pacto. E aí é aberto os olhos. Então, voltando aqui no texto, por causa disso, né, então aí Adão abre os olhos, a Eva abre os olhos, e aí toda a descendência, né, deles, né, que nasce depois desse evento, ela já herda essa condição de quê? De injustiça diante de Deus. Essa é a questão. Por isso, quando as pessoas perguntam: eu não preciso de salvação, né? Quem precisa de salvação, sei lá, quem está perdido. Eu não fiz nada, não cometi nenhum pecado. Mas está aqui, é descendente de Adão, né? Nós vemos aqui, e nós vamos ver que Paulo explora isso até o final do capítulo, é que a humanidade toda ela está ou debaixo de Adão ou debaixo de Cristo. Debaixo de Adão, toda a humanidade está, porque todos pecaram. Mas, mediante o novo nascimento, você pode sair debaixo da representação de Adão e passar para um novo pactuante, Cristo. Nós vamos ver aqui para frente. E aí você muda de condição diante de Deus. Verso 13. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
que o Paulo está falando aqui? Ah, antes da lei ser dada, a lei ser dada a Moisés, já havia pecado, não é verdade? Mas esse pecado era um pecado que ele fala assim: olha, não era levado em conta, não era levado em conta no sentido da, da, da transgressão da lei dada, da lei proferida. Então, ele não era levado em conta nesse sentido. Então, obviamente, todas as pessoas respondem. A Eva responderia pelo pecado, mesmo não tendo sido ela a receber a lei de Deus, né? Ou ser a pactuante, mas ela responderia por esse pecado, né? E todas as pessoas, até Moisés, pelo fato de não terem a lei, né, escrita, proferida, mas tem a lei gravada no seu coração. Tanto é que nós vamos ver lá em Gênesis, quando Deus condena todos aqueles que estavam construindo a Torre de Babel, por exemplo, né? Que os seus descendentes, logo depois, no momento do dilúvio, com Noé. Então, logo depois, não antes, né? Mas então o que, que ocorre? O Senhor, ele coloca essa situação, de que essas pessoas, né, o que o Paulo está colocando essa situação, de que essas pessoas, elas se tornam culpadas por causa da lei que está gravada no seu coração. Elas deveriam dar conta dessa lei. Agora, me veio aqui uma dúvida, e para não deixar a dúvida mais para frente, vamos aqui ao dilúvio. Exatamente. A Torre de Babel é posterior ao dilúvio. Descendente de Sem, isso mesmo. A Torre de Babel posterior ao dilúvio. Voltando, então, para o nosso objeto de estudo, Paulo, então, ele faz essa consideração. Não há condenação na lei, mas ainda assim, essas pessoas haveriam de ser julgadas por Deus. E é esse o argumento que ele já tinha até mencionado nos capítulos anteriores, né? Que mesmo sem lei, eles seriam julgados. Por quê? Por causa da lei que está gravada no coração do homem, que é a lei moral, a lei que o Senhor gravou no coração do homem. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. É exatamente o que a gente está falando aqui. E ele fala assim que a morte, ela reinou. Qual que era a consequência? Qual que é o salário do pecado? Morte. Né? E ela reinou de Adão até Moisés, por quê? Porque cada um respondia pelo seu pecado, né, diante de Deus, não debaixo da lei. Por isso que ele fala de Adão a Moisés, porque mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, qual que é a semelhança da transgressão de Adão? O que é isso que o Paulo está dizendo aqui? Qual que foi a transgressão de Adão? Ele quebrou uma lei proferida, revelada por Deus a ele. Então, mesmo aqueles que não pecaram desse jeito, porque não tinha lei, e a lei só é dada a Moisés, eles ainda assim haveriam de responder, e responderam com o quê? Com a morte. Porque o salário do pecado, ele inicia com a separação de Deus e culmina com a morte. E é o que aconteceu com essas pessoas. Elas se separaram de Deus através da transgressão de Adão, elas estavam separadas e culminou com a morte deles, né? Então, essa era o processo que reinou de Adão até Moisés. E Adão, né, a semelhança de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que é isso? Esse prefigurava que o Paulo ele se refere aqui no texto grego, a palavra é typos. Então ele tipifica Jesus Cristo no sentido de quê? De ser o representante legal, representante federal da humanidade, né? E ele fala assim, ó, o Adão, então, ele era o cabeça da humanidade ali, e todos eram pecadores em função da sua conduta. E agora vem Jesus, paga os pecados, redime toda a humanidade, sendo homem,
ele paga com o preço de sangue, ele paga o preço de morte, que é isso que a gente está vendo aqui, a morte que é o salário do pecado, e então ele se torna o cabeça. Então, além de ter morrido, ele ressuscita para se tornar o cabeça, o líder de uma nova condição da humanidade. Todo aquele que é nascido de novo, ele sai debaixo da representação de Adão, falho, manchado pelo pecado, e passa a estar debaixo da representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, justificado. Por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que Deus fala para Nicodemos naquela conversa, né, que nós até falamos recentemente no sermão. É necessário nascer de novo. A questão da lei, ela vai revelar para você, ela não revela para você justiça, antes, pelo contrário, ela revela o seu pecado, e nela não vai trazer justiça para você. A lei, ela simplesmente deixa evidente a sua condição de incapacidade de obedecê-la. É necessário você nascer de novo, sair debaixo da representação de Adão e se colocar debaixo da representação graciosa de Cristo. É isso que o Senhor estava falando para Nicodemos naquele dia. E olha só o que o Paulo fala aqui. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele está exatamente falando isso, confirmando esse argumento aqui que nós estamos levantando. Ele fala assim, qual que é o dom gratuito de Deus? A sua graça sobre nós, a sua reconciliação sobre nós. Ele não é como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram, né? Todos, né, morreram muitos, né? Ele coloca aqui. Agora, muito mais pela graça de Deus e pelo seu dom da graça de Deus, que é representado em um só homem, e ele coloca isso em um só homem, exatamente colocando a questão judicial, um homem transgrediu, um homem pagou, né? Foram abundantes, essa graça em Jesus Cristo foi abundante sobre muitos. Então, essa graça, essa remissão, ela é abundante sobre muitos, sobre todos os eleitos, aqueles que o Senhor escolheu para si. Ele segue no verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Então, aqui o Paulo ele vai contrastando a situação, a obra de um homem, Adão, e a obra do outro homem, Jesus Cristo. E ele coloca, então, que somente uma ofensa de Adão bastou para a condenação federal da humanidade. Mas a graça do Senhor, ela deriva de muitas ofensas, ou seja, da ofensa de toda essa humanidade, né? De todos os que pecaram debaixo de Adão, que transgrediram a lei de Deus, pecaram à semelhança de Adão, transgredindo um mandamento direto de Deus. Aqueles que estavam entre Adão e Moisés, que pecaram não à semelhança de Adão, porque não havia lei, mas ainda assim estes haviam de ser condenados, então o seu pecado também era ofensa contra o Senhor. Os judeus que têm a lei, que né, não conseguem cumpri-la, então essas ofensas também. Os gentios que não têm o conhecimento da lei e também pecam sem lei, a semelhança daqueles de Adão a Moisés, que sem um mandato direto, sem conhecer o mandato da lei revelada, mas ainda assim hão de ser condenados. Ou seja, de todas essas ofensas, vem a graça, deriva de todas essas ofensas, essa graça para a nossa justificação. Ou seja, Jesus leva consigo todas essas ofensas de todos esses pecadores e traz a justificação para nós. E aí ele fala assim,
Ele continua seus contrapontos, versos 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha só, ele coloca: a morte reina pelas ofensas daqueles que estão debaixo de Adão, ou seja, o salário da ofensa debaixo do pecado de Adão, o salário é a morte, ela reina. Agora, muito mais há de reinar a vida por meio de Cristo, a saber, pela justiça de um só, pelo mérito de um só, quem? Jesus Cristo. Ou seja, os que estavam debaixo de Adão, recebem, pela ofensa dele, toda o seu salário, que é a morte. Pelo mérito de Cristo, da sua justiça, aqueles que são comprados pelo sangue do Senhor, mediante a fé, hão de receber a vida por meio de Cristo. E essa vida é prefigurada pela ressurreição do Senhor. Por isso era necessário a sua ressurreição, exatamente porque se a morte, se Jesus não ressuscitasse, permanecesse morto, a morte ainda estaria reinando, a morte ainda estaria vencendo, mas como ele ressuscita, ele vence inclusive a morte. E aí o que passa a reinar? A vida. Ou seja, todo aquele que, através da fé, sai debaixo da representação federal de Adão e passa a estar debaixo da representação de Cristo, ele passa, então, a reinar sobre ele, não a morte, mas a vida. É esse o argumento de Paulo aqui. Verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Então, ficou muito claro aqui o que ele está falando. Ele está reafirmando, né, fazendo esse contraponto, e reafirmando o que ele fala no verso 17. Por causa de uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a sua condenação. Mas também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá a vida. Então, aqui Paulo está afirmando o seguinte: só tem um ato, só tem um meio, só tem um caminho para a salvação. Fé. Através da fé no sacrifício de Cristo, vem a graça. E ele segue ainda no contraponto no verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ainda contrapondo Adão e Cristo, ele fala assim: olha, por causa da transgressão, pela desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores. Mas pelo ato de obediência de Cristo, ele foi obediente. Ele em tudo obedeceu o Senhor, em toda a sua vida, inclusive na sua morte, morte de cruz. Passou por todo aquele martírio, porque era necessário cumprir a lei do Senhor. O Senhor se serviu de Cristo para que ele cumprisse a sua lei. O Senhor não haveria de mudar o seu decreto, não haveria de mudar a sua palavra, porque ele é imutável. E Jesus Cristo vem, cumpre obedientemente todas as exigências da lei. Então, todos, né, todos aqueles que se achegam ao Senhor pela fé, ele fala, muitos se tornarão justos. Aqui, mais uma vez, nós vemos que todos se tornam pecadores, mas aí ele fala, muitos se tornarão justos. O que isso quer dizer? O pecado, ele reina universalmente. Agora, a salvação, a justificação, ela é para muitos, mas não é para todos. Ela vem mediante a fé. Sem fé, não é possível se apropriar do mérito de Cristo, do seu sacrifício. É o que Paulo está dizendo. Fechando o capítulo. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça.
que ele está dizendo isso aqui? Ele está remontando aquele argumento, falando assim: olha, de Adão até Moisés não tinha lei, então cada um era julgado pelo seu pecado. Quando vem a lei, não é que ela aumentou a justiça. Os judeus, inclusive, tinham um ditado naquela época que falava assim: quanto mais Torá, mais vida, né? Alguma coisa assim traduzido, seria traduzido para nós assim. Quanto mais lei, mais vida. Mas, na realidade, Paulo está contrapondo isso. Ele fala assim: a lei que vocês receberam, a Torá que vocês receberam, ela veio para aumentar a ofensa, porque ela veio para deixar mais claro, né? Agora tem lei e vocês continuam incapazes de cumprir, vocês ainda continuam pecando. E o homem continuou pecando, mesmo com a lei. E aí aumentou a ofensa contra Deus, que é o pecado. Mas aí, Paulo fala, onde aumentou o pecado na sua Bíblia, deve estar onde o pecado abundou, superabundou a graça. Né? Na minha tradução, lembrando aos irmãos, eu estou utilizando a tradução Nova Almeida atualizada, né? Está aqui para mim, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Sim, porque se a lei evidenciou ainda mais o pecado, evidenciou ainda mais a incapacidade do homem de obedecer a lei, os preceitos de Deus, a graça do Senhor então vem e apaga toda essa transgressão, toda essa incapacidade, toda essa dificuldade do homem. Então ela é muito maior do que a ofensa. E aí ele segue no verso 21, para fechar, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele encerra aqui esse paralelo entre Adão e Jesus, entre o pecado e a justificação. Ele coloca um ponto final nessa comparação, né, nesse argumento, demonstrando que se o pecado reinou através da morte, a graça reina pela justiça da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida que nós herdamos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo vem, morre, cumpre o reinado da morte, do pecado. Ele ressuscita e inaugura um novo pacto, uma nova condição. Na realidade, não é um novo pacto, mas uma nova condição para que o homem ele venha a se reconciliar com Deus. E qual que é a condição para ele sair dessa condição, debaixo de Adão, para estar debaixo de Cristo? A fé. E é necessário nascer de novo, sair do reinado da morte, do pecado, para passar para o reinado da justiça e da vida de Jesus através da fé. É isso que Paulo está dizendo aqui. Glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. À luz dessas palavras, nosso coração se enche de alegria, não é verdade? Nós podemos nos regozijar, sabendo que a justiça que nós temos, ela é inefável, ela não falha. E por mais que nós procuremos em nós mesmos manter correto o nosso caminho e não consigamos, nós podemos estar sempre confiados no sacrifício de Cristo para a nossa remissão e sabendo que se estamos em Cristo, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que diz a palavra. Que palavra confortante. Eu deixo vocês com essa alegria no coração. E na semana que vem nós voltamos para falar da nossa união com Cristo, no capítulo 6, que Paulo tão belamente nos escreve. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos amou. Nós éramos pecadores, inimigos do Senhor, mas o Senhor nos amou. Veio Jesus, enviou Jesus e Ele cumpre toda a sua lei. Encerra o reinado da morte e do pecado e nos coloca debaixo, ó Deus, do reinado da justificação através dos seus méritos, o reinado de vida. Que o nosso coração esteja sempre fundamentado, esteja sempre seguro
nessas afirmações e nesse conhecimento, para que todos os dias nós possamos, alegres, confiados nos méritos de Cristo, sabendo que nós fomos comprados por preço e somos do Senhor. Guarda-nos para ti mesmo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.